E eu queria que você agora parasse, agora tenta sossegar o teu coração. Porque esta é a palavra de Deus para a nossa vida, que está no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Gênesis 1, 1. Assim diz a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu Deus, fale a cada coração agora que está sintonizado conosco. Meu Deus, que as pessoas recebam o toque da Tua grandeza e que possamos ver milagres e maravilhas acontecendo na casa de cada um. E o poder da ressurreição entre nessas famílias agora, em nome de Jesus. E algo extraordinário aconteça, em nome daquele que reina. Amém. Você sabe que nessa forma nova de nós fazermos reuniões, nós estamos chegando na casa de pessoas que nós nunca imaginávamos. E ontem eu estava conversando com o seu Calu, que é proprietário de uma loja da cidade aqui, a Luiz Belafre. E ele me ligou e disse algo assim muito importante, que eu fiquei muito emocionado até. Ele viu um dos nossos reuniões e nessas reuniões nós estávamos com uma panela na mão, colocando farinha dentro da panela para que o envenenamento saísse das casas mediante a palavra do profeta Eliseu em 2 de Reis. E ele disse assim: até a panela eu peguei, pastor Toninho. Eu fiquei muito feliz. Mando um abraço para você, Calu, e para toda a sua casa. Então nós estamos chegando em alguns lugares porque existe um poder na igreja, na cabeça das pessoas, de criação. De criação. De vez em quando você não fica perguntando assim para algumas pessoas: quem é que consegue criar tantas coisinhas ou tanta historinha para passar no WhatsApp? Eu conheço um que tem um poder criador tremendo. Deus abençoe nosso pastor. Não vou falar o nome, só vou falar onde ele pastoreia, o Morumbi. Poder criador. Tem pessoas que têm poder de criação, irmãos. Você dá a ela uma farinha, você dá a ela um pouco de leite, um pouco de açúcar, você dá a ela um creme, um doce, e ela transforma todos aqueles ingredientes, como a própria mãe do pastor Fabrício, num belo de um bolo. E você fala assim: como que a pessoa consegue pegar farinha, pegar o leite, pegar o açúcar, o creme e fazer um bolo daquilo lá? E para ela é tão natural, é tão fácil. O Ricardão, por exemplo, aqui da nossa igreja, tem uma habilidade para fazer pão caseiro. E de repente ele pega lá o pão, o fermento, o leite, e de repente ele traz um pão para você. A minha filha Bruna também já aprendeu a fazer. Comprei até forma para ela já. E aí, para a pessoa que faz, é tão natural, é tão simples, é tão comum, é tão tranquilo, porque ela tem o poder da criação na mente, no coração e a habilidade nas mãos. Então eu falei de coisas comuns, falei de um bolo, falei de um pão, falei de umas histórias. Tem pessoas que têm poder da criação, de criar equipamentos eletrônicos, enfim. Está na mente dela, está no coração dela, está na habilidade das mãos, está na genialidade dela. E para ela fazer aquilo é tão fácil, é tão comum, é tão simples. Um dia eu estava em casa, lutando para abrir um pacote de bolacha. Lutando para abrir um pacote de bolacha, pacotinho de bolacha. E tentando assim, a Bruna chegou e falou assim: pai, ó, tem uma fitinha aqui, o senhor puxa a fitinha, ela abre. Eu falei assim: mas isso é fácil. Ela falou assim: é mais fácil, meu pai não sabia. Ah.
É fácil, mas você não sabia, não é? Para aqueles que sabem que tem o poder da criação, é tão simples. E a pessoa olha para você e fala assim, coitado, eu vou ajudar. É só puxar uma fitinha aqui, ó. Eu vou ajudar. Agora, vamos levantar o sarrafo? Vamos aumentar o nível da conversa? Vamos falar de uma criação significativa, não que as outras não sejam, mas assim, impossível. A criação do mundo, a criação dos céus e da terra. Aquilo estava na mente de Deus. O poder criador está na mente de Deus. O poder da criação está no seu coração. E a habilidade de fazer está nas suas mãos. Então Deus tem o poder da criação na sua mente, há o desejo de fazer no seu coração, e a habilidade nas mãos para realizar, e o melhor, a liberalidade, ou seja, a vontade de fazer para beneficiar e ajudar. E aí nosso Deus, Criador, no seu poder infinito de criação, o que Ele faz? Ele resolve criar os céus e a terra. Então, Deus tem o poder da criação. E quando está escrito lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, diz que Deus fez do nada. Ou seja, é criando daquilo que não existe. Quando alguém faz um bolo, tem ali os ingredientes do bolo. Quando alguém faz uma história, tem a situação da história. Quando alguém abre um pacote de bolacha, tem ali o pacote da bolacha. Quando alguém faz um pão, tem ali os ingredientes do pão. Quando alguém faz um equipamento, tem ali as peças que servirão para que aquele equipamento fosse feito. Mas quando Deus resolveu criar os céus e a terra, no princípio, não havia nada. Não havia nada. Igreja do Novo Horizonte que me vê, igreja da Paulista, igreja do Parque Piracicaba, igreja do Sônia, igreja do Morumbi, igreja do Santa Efigênia, igreja do Castelinho, igreja dos Alemães, igreja do Chapadão, igreja do Jardim das Flores, igreja do Monte Líbano, igreja do Taquaral, do Jardim Monumento, de Charqueada, de Paraísolândia, de Assistência, igreja que me ouve ali do Areião, igreja que me ouve nessa manhã, igreja do Jardim Elite, do 1º de maio, você que está participando desse momento conosco de reunião, quero dizer para você que quando Deus foi fazer o mundo, não havia nada. Não tinha ingredientes nenhum, não tinha mecanismo nenhum, não tinha nada na sua mão palpável. Então, do nada, Ele fez grandes coisas, Ele fez o universo, Ele fez os céus e a terra, Ele criou do princípio do nada. E a Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Igreja sede, senão os irmãos depois acham ruim comigo. Eu não citei todas, porque nós somos em 50. Eu estou vendo os irmãos aqui, estou lembrando. Vendo aqui na página do Facebook. Rádio FAD. Deus faz do nada grandes coisas. Deus cria do nada toda a situação. Poder criador, e neles foram criadas todas as coisas. E a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Rafael, Gabriel, coloca umas luzes passeando aqui no teto para mim, fazendo um favor. Coloca umas luzes passeando aqui no teto, fazendo um favor. Deus criou a luz. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. Por que é que Deus fez a luz? Por que Deus criou a iluminação? Para que a gente possa andar em segurança. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite pode tropeçar o seu pé numa pequena ou numa grande pedra. Então a iluminação, ela dá para você segurança. A iluminação dá para você tranquilidade.
Um dia desses eu acordei, lá em casa, estava meio apagado, fui na cozinha, tomei um copo de água e já teve a vontade de comer um doce de madrugada, é a melhor coisa do mundo. Abri a geladeira e tinha lá um tabletinho assim, falei assim, nossa, a pastora não comeu todo o chocolate, que maravilha. Estava meio escuro, a geladeira estava com luz, mas eu estava com sono. E eu peguei aquele tabletinho, fechei a geladeira, ficou mais escuro ainda, abri e comi com gosto, irmão. Quando tocou dentro da minha boca aquele pedaço de tablete, levei fui jogar fora aquele pedaço de tablete. Sabe o que era? Era metade de um caldo de galinha, de caldo quinor. Ô, coisa ruim aquilo lá. Comi caldo quinor pensando que era um tablete de chocolate. E do branco ainda. Você acha que a pastora Luz ia deixar um tiquinho para... Ai, assim. Comi o tablete. O escuro faz essas coisas. Não é? No escuro faz essas coisas. O escuro você pode tropeçar com o seu pé. Então a primeira coisa que Deus criou para que a gente não tivesse dificuldade de viver debaixo desse céu foi a iluminação. E os homens, pela sua sabedoria, colocam iluminações, a iluminação artificial. Obrigado, viu, Gabriel? Só para mostrar. O homem coloca a iluminação artificial, mas Deus colocou a luz para que a gente não tropeçasse. E o que pode ser luz? Luz pode ser, além de tudo, orientação. Nós não podemos pegar qualquer orientação e deixar entrar na nossa vida, senão nós vamos ter dificuldade. Olha só, é tempo da gente ler a palavra de Deus. E hoje hoje é a sexta-feira da paixão. Hoje é o dia da morte de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim, que ele morreria sim, mas que também ele viveria. No final eu termino com isso. Então Deus nos dá o que através da sua palavra? Orientação. Medita nesse livro de dia e de noite, para que te vá bem, para que você seja uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Aqui está a iluminação para a nossa vida. Se você procura algum espírito de luz, é a palavra de Deus, que é o livro dos livros, que orienta a pessoa a ter uma vida abençoada, dirigida por Deus. O que você precisar, a Bíblia te ensina. Então Deus iluminou para que as coisas pudessem ser claras. Se você tira um tijolo de um lugar, você vai olhar embaixo daquele tijolo, tem sempre caramujos que você não viu, porque ele estava coberto. Ao descobrir, você vê. Iluminação. Segunda coisa que Deus foi fazer, para que podemos ter uma vida abençoada. O que ele fez? Ele colocou ordem no caos. Olha o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, sem forma, vazia. Organização está na natureza de Deus. A organização está na natureza de Deus. Nós precisamos ser pessoas organizadas. Às vezes você mora num palácio, ou você mora num casebre, mas você tem que ser organizado. Pessoas que juntam lixo num casebre, juntarão lixo num palácio. Quando eu era pastor jovem, isso há quase 30 anos, não era nem pastor, eu não era pastor ainda. 1983, eu evangelizava um bairro na cidade de Rio Claro, que era o final da Rua 8, caía numa viela. E nós íamos com um grupo de jovens nosso ali evangelizar e pregávamos debaixo de uma árvore, uma mangueira. Hoje eu estou pregando no templo da igreja sede, num púlpito de acrílico, com toda a infraestrutura, mas eu já preguei debaixo de mangueira sem altar. Quem não respeita o processo não vai alcançar o sucesso. Guarda isso aí. Quem não respeita o processo não chega a lugar nenhum. E aí, naquele dia, nós fomos orar nas casas das mulheres, dos irmãos, dos homens que estavam ali. E eu entrei numa casa.
E eu queria tomar um copo de água. Mas eu fiquei preocupado. E eu precisava de um copo de água. Mas a hora que eu entrei na casa, não tinha piso, era terra batida. Terra batida. Mas pastor Renato, que está lá no Jaraguá, o chão era mais limpo do que um mármore. Tudo varridinho, batidinho, não tinha terra solta. A cama, ela não ficava no desnível da casa, eles calçaram a cama para ficar no nível da casa. A mesma coisa com a geladeira, com os móveis, porque era um barranco. E a hora que eu vi, não tinha pia, mas tinha água. E aonde estavam os copos? Sabe, já viu na casa da avó aqueles armações que penduram panelas e copos? Estavam ali, tudo limpinho, arrumadinho, limpo. As panelas davam para pentear um cabelo. A pessoa daquela casa, mesmo pobre, humilde, era organizada. Organização faz parte do processo de Deus. Organização está na natureza de Deus. Desordem vai contra os princípios. Comece a organizar a sua vida. Às vezes nós somos procurados por pessoas que têm problemas financeiros, por exemplo. Aí você pergunta, quanto você deve? Eu nem sei. Se você não sabe, você não está preocupado. Você tem que saber, mesmo que doa, põe no papel. Ah, eu não vou no médico não, porque eu vou procurar uma doença. Você tem que saber como está o seu físico. Você não vai procurar, já está lá. Só vai descobrir para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento. Nós temos que ser organizados. Organiza a tua mesa, organiza a tua casa, organiza a tua vida. Principalmente a tua vida agora. O homem é corpo, o homem é alma, o homem é espírito. Nós temos que andar em sintonia. E nós temos que proferir o que nós acreditamos. Está um caos? Deus trabalha no caos. Deus é especialista em caos. Porque do caos, Ele criou os céus e a terra. Ele organizou o sistema. Ele deixou o sistema funcional. Ele deixou as coisas no seu caminho. Olha só, a lua, o sol, as estrelas, o firmamento. Ele foi organizando situações, foi dividindo terra seca de água, foi colocando vegetação onde está, foi colocando lugares gelados onde podem colocar outro tipo de vegetação. Deus organizou o sistema. E quando Ele organiza o sistema, Ele alinha o que estava desalinhado, começa a alinhar a tua vida. Esta é a palavra de esperança para você. Aproveita esse momento, alinha a tua vida, organiza. Organiza. Um dia a pastora pregando aqui na igreja, ela disse assim que as pessoas falam assim, a senhora tem dinheiro? Ela fala assim, eu não. Não, melhor. A pessoa fala assim, está tudo bem? Ela falou, só não tem dinheiro. E Deus falou com a pastora Lourdes num quarto de oração, falou assim, ó, nunca mais fala isso. Porque quando você fala assim, só não tenho dinheiro, eu não posso te dar. Fala que você vai ter. Irmãos, fala que você vai ter saúde. Fala que você vai ter paz. Fala que você vai ter alegria. Fala que você vai ter contentamento. Fala que você vai ter prosperidade. Fala que você vai ter a vida abundante que o Senhor te promete no nome de Jesus Cristo. O ladrão, ele veio com 3 finalidades: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e ela em abundância. Fala, profetiza. E aí Deus, então, depois de trazer iluminação, enxergar tudo, alinhar o sistema, Ele começa a fazer a terceira parte, que é encher o que estava vazio. Deus começa a preencher o vazio. Ai, que coisa mais linda. Verso 11 e 12 do texto de Gênesis. Deus está enchendo o que estava vazio. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi, Deus encheu de vegetação. Encheu de plantas, não era uma terra árida, seca, sem nada, agora tinha vegetações.
Olha o verso 12. E a terra fez brotar, e aquela vegetação fez brotar plantas que dão sementes, e as sementes começaram a multiplicar. Por isso que a gente ensina que semente tem que ser plantada, não só comida, tem que plantar semente de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, ficou legal. Ao 21, agora vamos colocar mais coisas nessa terra, está ficando bonito, vamos incrementar, vamos encher. Você pega uma casa vazia, aí você começa a colocar mobília dentro daquela casa, a coisa começa a ficar bonita. Olha o 21 que diz a palavra de Deus para a gente ali, diz assim: assim Deus criou grandes animais aquáticos e demais, e começou a encher os mares, e seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Olha o 24. 24. Chegou. Então Deus, não é o 22, né? Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem, e enche a terra dos mares, e multipliquem as aves da terra. Deus começou a encher o céu também. Deus começou a encher aquela situação, e as coisas começaram a acontecer. E aí no 24 ele fala assim: produz a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gados e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E aí no 25 ele fala assim: e fez Deus animais selvagens de acordo com as suas espécies, e rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Vamos lá para terminar? Primeiro, iluminação. Segundo, Deus organiza o caos. Terceiro, organizado, agora ele começa a preencher. Como que você vai preencher uma panela suja? Não tem jeito, tem que limpar, tem que organizar. Viúva, tinha uma viúva, lá no tempo de Eliseu, tinha uma viúva no tempo de Eliseu, e a viúva do tempo de Eliseu tinha um credor, que queria levar os seus 2 filhos. Aí ela procura o profeta, e o profeta fala assim: arrume vasilhas vazias. Bastante vasilhas vazias, porque vai acontecer um milagre da multiplicação. E você pega aquele pouquinho de azeite que você tem dentro da vasilha, e você lança agora nas vasilhas vazias. E enquanto houve vasilha vazia, Deus encheu. Primeiro se esvazie, você. Sabe, eu tenho pregado aqui no altar dessa igreja todos os dias, e os nossos pastores estão agarrados na mesma ideia, e eu quero dizer para você que nunca o Salmo 23 foi tão significativo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai faltar nada. O que está vazio, Deus pode encher e vai encher. Aquela mulher, ela creu, acreditou no milagre, e o milagre aconteceu. Ela foi buscar a vasilha. Tem atitude, acredita no poder dessa palavra que eu estou pregando para você, porque Deus tem um poder criador, Deus tem o poder de criar do nada, Deus tem o poder de abençoar a tua vida para que você tenha iluminação, para criar um ambiente favorável para o milagre acontecer. E aquela mulher agora entendeu a orientação do profeta, foi buscar as vasilhas, e Deus fez um milagre. Você pegue só vasilhas, porque quem vai encher de azeite é o próprio Deus. Faz a sua parte, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Um dia os discípulos estavam ali lavando redes, era de manhã, não haviam pegado nada, e os barcos estavam vazios. Chega Jesus e fala assim: posso usar os barcos de vocês? Você imagina, irmãos? Você, quando está irritado, quando você está decepcionado, quando você está triste, quando você está com as mãos vazias, você quer ouvir alguém. E alguém vem falar de fé para você agora, e começa a falar de fé para as pessoas. Aqueles homens começaram a prestar atenção naquilo que aquele homem falava, e usando os barcos vazios deles. Aí Jesus fala assim: obrigado. Vocês podem lançar as suas redes em águas mais fundas? Eu não sei como foi a palavra,
Márcio de assistência que Jesus disse para aqueles homens. Eu só sei o que está relatado. Mas quando Jesus disse assim, vocês podem lançar a rede em águas mais fundas. Pedro olhou e falou assim, não é hora de pescar. É hora de ir embora para casa. Nossos barcos estão vazios. Nossos barcos estão vazios. Não é hora de pescar. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Você sabe por que os barcos vazios? Porque tinha um propósito. Como que Jesus ia usar o barco vazio para pregar em cima de peixe? E aquele cheiro escorregando para cá e para lá? Até num barco vazio, Deus tem propósito para abençoar a tua vida, meu irmão. Apresenta o barco vazio e lança a tua rede, porque o barco vai encher. E sabe o que aconteceu com o barco cheio daqueles homens? Tiveram que chamar outros barcos para vir buscar peixe, porque não foi suficiente o barco que eles levaram. Aumenta a tua fé nessa sexta-feira. Aumenta, sobe o teu sarrafo agora. Creia no poder sobrenatural do seu Deus. Creia que Deus vai fazer algo impossível. E eu acabei de presenciar, eu não vou contar agora aqui, mas depois você vai saber. Eu acabei de presenciar no meio desta reunião, alguém dizer para alguém, chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Chegou o teu momento, agora é você que vai. Eu acabei de presenciar isso agora no meio da crise, no meio do caos, no meio de barco vazio, ou no meio de vasilhas com pouco azeite, Deus suprindo necessidade de famílias. O Deus do ontem é o Deus do hoje, é o Deus do amanhã, e a Bíblia diz em Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Irmãos, Deus sabe todas as coisas e a nossa vida está nas suas mãos. O que está vazio, Deus vai encher. O que está vazio, Deus vai preencher. Quem consegue crer vai dando graças a Deus aí no seu lugar. E aí, irmãos, agora chega um momento para mim terminar. A ressurreição é uma criação de Deus. Jesus ressuscita um menino na estrada. Jesus ressuscita Lázaro. Paulo ressuscita alguns. Pedro também. E assim vai. Eliseu ressuscita um soldado que ninguém sabe nem o nome. Mas ninguém se auto-ressuscitou. Ninguém. Mas um dia, o Verbo que se fez carne veio no mundo, habitou entre nós e se revelou por 3 anos e meio como Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, milagre, andou como homem, viveu como homem e morreu como homem. Só que teve uma morte mais dura, numa cruz, no lugar dos amaldiçoados, dos malditos. E pior, sem pecado, porque do lado dele, direito e esquerdo, tinha 2 pecadores que pagavam pela situação do pecado deles, do erro deles, porque a vida tem sequência e a vida tem consequência. Mas ali estava o inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que um cordeiro fazia no passado para tirar o pecado de alguém era ser imolado. O que o cordeiro tinha a ver com o pecado dos outros? Nada. O que Jesus tem a ver com o meu pecado, com a minha maldição? Nada. Mas Ele deu a sua vida. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu que entrego. Sou eu que estou dando. Vocês não vão tirar, eu que estou entregando. Quando falaram assim, sai da cruz aí, se livra, ele mesmo disse assim, ó, eu rogaria meu Pai agora, Ele mandaria para mim anjos que vocês nunca imaginavam que existissem no céu. Miríades de anjos. Ninguém está me forçando nada, eu estou entregando. Mas Ele tinha dito já, Ele tinha alertado. Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia é um jogo ganho. A Bíblia é um jogo ganho. Se você tiver paciência, você vai experimentar essa vitória na sua casa também. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas ao terceiro dia,
ele morre. Na sexta-feira ele morre. No domingo de manhã, os 4 falam sobre isso, mas Mateus fala com mais propriedade. Mas antes do Mateus, eu vou ler para você o que Marcos escreve. Marcos 16:3, ele diz assim: porque as mulheres que cuidavam ali, as Marias, os discípulos, não tiveram tempo para uma despedida. E elas acordaram no domingo de manhã. Na tradução dessa Bíblia que eu estou lendo, no livro de Mateus, diz assim, pastor Sérgio: terminando o Shabá, terminando o sábado, logo de manhã. Terminando o sábado, logo de manhã, elas foram ao sepulcro. Depois do sábado, tendo começado, elas foram ao sepulcro. Maria Madalena e a outra Maria, ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Segura o versículo, só um pouquinho. Aí relata Mateus. Mateus fala desse anjo, fala do terremoto, fala da situação. Mas no livro de Marcos 16:3, fala que Maria, essas moças, terminando o sábado, elas disseram assim: nós vamos até lá. 16:3 de Marcos. A hora que a gente chega lá, elas diziam assim: quem que vai tirar a pedra para a gente? Perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? A pedra da entrada do sepulcro. Todo mundo sabia que era uma pedra grande. E ainda tinha a notícia ruim que ele ia ressuscitar. Então os discípulos foram impedidos de chegar e guardas guardavam aquele sepulcro ali. Mas a notícia boa que eu quero dar para você, a notícia espetacular que eu quero passar para você, é que quando elas foram ao sepulcro, já tinha acontecido a ressurreição. Já tinha acontecido o milagre. Porque um anjo desceu do céu, e um anjo desceu, e um terremoto aconteceu, e os guardas surgiram, e Max, e a pedra rolou. A pedra rolou. E quando a pedra rola, o anjo senta-se sobre aquela pedra e fica na expectativa de quem virá para ver o que aconteceu. Porque ele precisava que alguém visse e saísse contando para todo lado que aquele que estava morto já estava vivo. Você acha que o meu Deus, o dono, quem manda, quem dá ordem aos anjos, precisasse que um anjo chegasse ali, Tony Costa, e empurrasse a pedra? Não. O anjo estava ali só para testemunhar, para que a gente testemunhasse como Deus agiu, e a gente contasse. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ali já podia sair, passar pelaquela pedra, como você vê nos filmes, e passa e sai. Jesus já tinha ido até pregar no lugar dos mortos. O reino de Deus não para, por isso que a igreja não para. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho, ou aqui, ou ali, ou lá. Eu preciso falar. Eu sou chamado para isso, você foi chamado para isso. Mas se a pedra que te assusta, Bruna, e ela é grande demais, Marcela, saiba que Deus já deu a ordem ao anjo, já está sentado sobre ela, só para você contemplar o seu milagre, porque o seu milagre vai acontecer. O poder da ressurreição, Wagner, está sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra vai dando glória a Deus. E com as suas mãos levantadas aonde você está, eu quero te abençoar agora. Já tem um anjo sentado sobre a pedra. Já tem um anjo sentado sobre a pedra. Ele canta la chori, anda la suri, anda la barabás. Ele canta la suri, anda le shiri, anda le canta la bassa, la barabás. Bendito seja o Senhor. Nós estamos na bênção do Calvário 2020, um ano da superação, e nós vamos superar. Nós vamos superar.
Eite candalabás, com as suas mãos levantadas à sua casa. Pastor Sérgio, corre aqui para você orar e abençoar as famílias, porque Deus vai sarar essa nação. Deus vai sarar essa nação. E como nós ouvimos hoje aqui, nós vamos sair mais fortes. Se organiza, busca a iluminação da palavra de Deus. Deus vai encher o que está vazio, porque aquilo que te aflige, o anjo já sentou sobre essa rocha, e o anjo sentado sobre essa rocha te dá vitória nessa manhã.